E na videoaula de hoje vamos falar sobre mais algumas das relações ecológicas interespecíficas desarmônicas. Olá, querido aluno, querida aluna do canal Biologia e Tal. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Bem, na videoaula anterior, nós falamos sobre uma das relações ecológicas interespecíficas desarmônicas, que foi o parasitismo. E hoje vamos falar de mais três relações ecológicas interespecíficas desarmônicas, que são a competição, o amensalismo e o esclavagismo. E é o seguinte: a competição interespecífica é uma disputa entre indivíduos de espécies diferentes por algum fator, como alimento, espaço ou abrigo. Como exemplos, eu posso citar as corujas, as cobras e os gaviões, que atacam pequenos roedores. Nesse caso, indivíduos de espécies diferentes competem pela mesma fonte de alimento. Assim como a competição intraespecífica, a competição interespecífica ajuda a controlar a densidade populacional das espécies e também é um importante fator de seleção natural, levando à manutenção numa região das espécies mais bem adaptadas, portadoras de características mais vantajosas, em detrimento daquelas menos adaptadas. Se a competição for muito acentuada, a espécie menos adaptada pode até ser eliminada. Ah, pessoal, e antes de continuar, eu gostaria de perguntar a vocês uma coisinha. Você já deixou assinada a lista de presença da aula de hoje? Não? Então, se você se esqueceu de assinar a lista de presença e está até agora assistindo essa videoaula, é só descer um pouco a tela e clicar no botão de curtir para marcar presença nessa aula. Belezinha? Então vamos lá. E agora vamos falar sobre o amensalismo ou antibiose, que é uma relação em que indivíduos de uma espécie eliminam substâncias no meio que prejudicam ou inibem o crescimento ou a reprodução de outras espécies com as quais eles convivem. A substância liberada pela espécie inibidora pode ter ou não efeito letal sobre a espécie amensal, que é a espécie prejudicada pela inibição do seu desenvolvimento ou reprodução. Algumas espécies de fungos produzem e liberam no meio em que vivem substâncias antibióticas que inibem o crescimento ou a reprodução de bactérias. Por exemplo, o fenômeno da maré vermelha é resultante da superpopulação de algas microscópicas do grupo das pirrófitas ou dinoflagelados, e é outro exemplo de amensalismo. Essas algas liberam toxinas que, em altas concentrações no meio, provocam a morte de inúmeras outras espécies marinhas, como peixes, crustáceos ou moluscos. Além da clorofila, elas possuem pigmentos vermelhos que lhe conferem a cor avermelhada e rutilante, ou seja, brilhante. Quando há uma superpopulação dessas algas, formam-se enormes manchas avermelhadas no oceano, e a concentração das toxinas por ela liberadas aumenta, provocando grande mortalidade de animais marinhos, além de sérios distúrbios nervosos nos animais contaminados, inclusive no homem, acarretando-lhes a morte. Certas plantas, como o eucalipto, liberam de suas raízes substâncias que impedem a germinação de sementes de outras plantas ao seu redor. Isso evita que outras plantas venham a competir com os eucaliptos pela água e por outros recursos do solo. Bem, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida sobre este conteúdo, é só deixar aí nos comentários que estarei respondendo todos vocês, ok? Então vamos lá. Já o esclavagismo ou sinfilia é uma
situação em que uma espécie se beneficia do trabalho da outra, que é prejudicada. Eu costumo falar com meus alunos que é o seguinte: é escravagismo. É como se utilizasse ali do trabalho do outro ali, né, não forçando, mas escravizando. Então faz essa ligação que você não vai esquecer. Como exemplo, existem pássaros que botam ovos no ninho de outras espécies, às vezes jogando fora os ovos do dono da casa. A espécie escrava passa a chocar os ovos estranhos até a eclosão. Às vezes, também, indivíduos de uma espécie mantêm em cativeiro indivíduos de outra espécie, para obter algum tipo de vantagem. Algumas espécies de formiga, por exemplo, sequestram e aprisionam no formigueiro larvas de outras espécies, obtendo assim um trabalho escravo. Bem, pessoal, então vamos ficando por aqui. E se você ainda não se matriculou aqui no canal, é muito simples. É só descer aí e clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma das continuações das aulas semanais, hein? Obrigado a você que assistiu este vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!